estamos aqui no nosso encontro novamente para falar sobre o direito do consumidor e hoje para falar sobre a responsabilidade nas relações de consumo, sobre a responsabilidade na prestação de serviço. E o artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele vai nos dizer que o fornecedor de serviço, ele responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. O que quer dizer isso? Quer dizer que a responsabilidade civil ela é objetiva. Não precisa aí se provar a culpa do fornecedor. Ele responde pelo defeito na prestação de serviço. E isso de quê? De forma objetiva. É o que diz a primeira parte do artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E ali fala que também o prestador de serviço ele é responsável por quê? Pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, se o prestador de serviço ele não deu a informação adequada sobre os riscos daquela prestação de serviço, ele é aí responsável também, independentemente de se provar a culpa. Agora eu pergunto para você, e respondo também, o serviço é defeituoso? Quando que caracteriza que o serviço é defeituoso? A lei te responde. A lei vai falar que o serviço é defeituoso quando não fornece segurança que o consumidor espera, que ele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais pode citar no inciso 1 o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se espera e a época em que foi fornecido. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, ou seja, o modo do fornecimento daquele serviço, o modo, a maneira que aquele serviço foi efetuado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele o consumidor espera e a época em que foi fornecido. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Essas circunstâncias são relevantes. E agora, o parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, que o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Se um serviço no mercado ele se moderniza, colocando insumos tecnológicos para poder aprimorar aquele serviço anterior, ele não é considerado defeituoso. Não é. Por quê? Porque a lei fala que o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. E o parágrafo 3º fala que o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe. E a culpa exclusiva é do consumidor ou de terceiro, ou que a culpa por aquele defeito é exclusiva do consumidor ou de terceiro, que ele não foi culpado pelo defeito naquele serviço. Então, responsabilidade de terceiro ou responsabilidade da própria vítima, que no caso é o consumidor. Então, aí exclui-se a responsabilidade do fornecedor de serviço quando prova que a responsabilidade foi exclusivamente do consumidor. Se o consumidor ele deixou de fazer alguma coisa que o contrato de prestação de serviço exigia para que o serviço fosse efetivamente cumprido, ele aí, a culpa é dele e a responsabilidade do fornecedor daquele serviço tem que ser o quê? Excluída, porque o consumidor ele agiu aí com culpa e não foi o fornecedor. E o parágrafo 4º é o mais comentado,
seria a responsabilidade dos profissionais liberais. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa, o que significa dizer que a responsabilidade dos profissionais liberais ela é subjetiva. Então tem que se aferir aí a culpa do profissional liberal, se ele agiu com imprudência, se ele agiu com imperícia, se ele agiu com negligência. E muito se diz sobre a responsabilidade civil na prestação do serviço médico. Se o serviço é de meio, o médico aí, ele tem que provar que ele não agiu com imprudência, não agiu com negligência, não agiu com imperícia. Agora, se é, por exemplo, é um médico, um cirurgião plástico, aí já é o quê? Já é um serviço de resultado. De responsabilidade civil médica, temos uma jurisprudência interessante lá do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 811-01 do Paraná, o ministro relator Valdemar Svelter, que diz que a contratada a realização da cirurgia estética embelezadora, o cirurgião assume a obrigação de resultado, responsabilidade contratual ou objetiva, devendo indenizar pelo não cumprimento da mesma, decorrente de eventual deformidade ou de alguma irregularidade. Então, você verifica que a atividade de resultado, ela implica dizer que a responsabilidade do médico acaba sendo objetiva ou contratual. Agora, a atividade de meio é uma responsabilidade subjetiva. Há que se provar a culpa do médico. E na atividade de resultado, como a cirurgia plástica, como você viu no caso da jurisprudência, a responsabilidade seria uma responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, uma responsabilidade aí contratual. Tá? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus no nosso blog Articulando a Legalidade.